Olá, alunos da turma ATM 45, tudo bem com vocês? Estou aqui com vocês na nossa 10ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre distúrbios metabólicos, né? Vários dos pacientes que estão internados em estado grave no setor de UTI ou semi-intensiva podem apresentar alguns distúrbios metabólicos, né? E aí a gente vai ver os principais nessa aula. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta aí via portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando, tudo bem? Então vamos lá. Então, quando a gente fala em distúrbios hidroeletrolíticos, né, desequilíbrio, distúrbio metabólico, a gente tem que lembrar um pouquinho o que é causado isso, né? A alteração dos eletrólitos, né, em excesso ou em redução, pode ter algum distúrbio, algum desequilíbrio aí no organismo no nosso paciente, tá? Então eu deixei uma tabelinha aí bem interativa para vocês, no que vai falar sobre a elevação ou a redução de determinado eletrólito, tá? Então quando a gente fala em sódio, o aumento do sódio na corrente sanguínea, né, no organismo do nosso paciente, nós denominamos de hipernatremia. Quando se diz a redução, a gente está querendo dizer, né, hiponatremia. Potássio, a sua elevação é hiperpotassemia, sua redução é hipopotassemia. A do cálcio, elevação, hipercalcemia, redução, hipocalcemia. O magnésio, hipermagnesemia, né? É o aumento do magnésio aí na corrente sanguínea, no organismo do nosso paciente. E a sua redução, denominada como hipomagnesemia. Cloro, hipercloremia e redução de cloro, hipocloremia. Fosfato, né? O seu aumento, hiperfosfatemia e a sua redução, hipofosfatemia. De bicarbonato, né? Esse é um nome um pouquinho mais complexo. A sua elevação, hiperbicarbonatemia e a sua redução, hipobicarbonatemia, tá? Lembrando que qualquer tipo de eletrólito que esteja alterado, né, já é considerado como um desequilíbrio hidroeletrolítico. Normalmente esses eletrólitos, eles são constatados, consegue-se verificar se ele está elevado ou reduzido nos próprios exames laboratoriais, exames sanguíneos, tudo bem? Acidose diabética. Deixei um esqueminha aí fácil, né? Normalmente é utilizado em muitos protocolos hospitalares na questão do valor de pH, de PN, né? Deixei um esqueminha aí para vocês terem ideia de como que funciona essa cadeia da acidose diabética, tá? Então vamos começar aqui, ó. A acidose diabética ocorre mais comumente em pacientes com diabetes tipo 1, mas também ocorre em pacientes com diabetes tipo 2, né? A maioria dos casos de cetoacidose diabética ocorre nos pacientes de tipo 1, a maioria das vezes, tá? É uma emergência médica e acontece quando os níveis de açúcar, que é a glicose, né, no sangue do paciente diabético, encontram-se muito altos, estão acompanhados de aumento da quantidade de cetona no sangue também. Então, assim, quando o paciente chega no pronto atendimento, né, com a alteração do destro, né, muitas vezes o aparelhinho, ele dá HI, né, porque muitos aparelhos, eles conseguem mensurar só até 500, né, então normalmente aí a glicemia no sangue em jejum é de 80 a 100, né, numa pessoa em jejum, né, que não tenha diabetes, e a partir de 150, 180, normalmente esse paciente já faz uso contínuo de insulina, né? Porque ele é considerado um diabético, tá bom? Então, muitos aparelhinhos, né? Eles, quando passa desse valor de 500, que é altíssimo, ele dá no próprio aparelhinho HI. O que isso quer dizer?
né? Quer dizer que o aparelho ele não consegue mais mensurar, porque o valor está tão elevado, está tão muito acima de 500, que ele não consegue mais mensurar, né? Então, esse paciente pode estar considerado que ele tem uma cetoacidose diabética. Muitos pacientes, eles precisam ser administrado insulina na bomba de infusão. Por isso que muitas vezes esse paciente está internado lá na UTI. Então, com mais associado com outro diagnóstico clínico, esse paciente precisa de cuidados intensivos, tá bom? O primeiro passo para que uma pessoa com diabetes entre em cetoacidose é a falta de insulina em seu organismo. A insulina é responsável por fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea entre na célula do nosso organismo e gere energia. Então, existe todo um ciclo aí das questões orgânicas, né, da questão do diabetes, né? E quando o nosso organismo está com muita alteração, né? Ele não consegue, a insulina, ele não consegue captar essa glicose do sangue, tá? Por isso que esses pacientes precisam estar aí sendo administrado a insulina, né? Ou a NPP, enfim, tá bom? Quando há falta de insulina, duas situações simultâneas acontecem. O nível de açúcar no sangue vai aumentando e as células sofrem com a falta de energia. Então, quando o organismo está lá com a falta de insulina, porque o nosso organismo produz insulina própria, né? Mas quando o meu organismo ele não consegue produzir essa insulina, os meus níveis, as minhas taxas de glicose, elas vão aumentando e a minha célula ela não consegue captar essa glicose se ela não tiver adepta a insulina. Então, basicamente, toda aquela glicose vai ficando na minha corrente sanguínea, tá? É por isso que quando eu vou fazer o destro de jejum, né? Ou até mesmo pelo próprio aparelho, ele dá altas taxas de glicose, ou seja, minha taxa de açúcar no sangue está elevada, tá? Para evitar que as células parem de funcionar, o organismo passa a usar o estoque de gordura para gerar energia. Por que diabético emagrece muito nos primeiros meses? Justamente por causa disso. O organismo ele já não tem a taxa de insulina adequada para captar essa glicose. Então, o que as células fazem? Elas começam a utilizar a gordura, né, para se autossustentar. Então, por isso que pacientes que descobrem, né, logo no início de descobrir que é diabético, eles perdem peso muito rápido, justamente por isso, por esse trabalho das células, tá? Só que nesse momento em que o corpo usa a gordura como energia, funciona-se acetonas, formam-se acetonas, que isso são toxinas para o nosso organismo, tá bom? Acetonas são substâncias ácidas que vão desequilibrar o nosso pH. O nosso pH sanguíneo, ele varia de 7,35 para 7,45. Mais do que 7,45, a gente costuma dizer que esse paciente está em alcalose, né? Menos que 7,35, a gente costuma dizer que esse paciente está em acidose, né? Menor que 7 ou maior que 7,8, esse paciente pode correr risco de óbito, tá? É claro que todos os exames laboratoriais é possível detectar o pH sanguíneo, tá? Numa gasometria, no hemograma, né? Por isso que esses pacientes que estão internados em UTI, constantemente, de acordo com a rotina, né, do hospital, eles precisam estar sendo coletados exames laboratoriais, tá bom? Não só por isso, mas é um dos motivos, justamente para identificar esses parâmetros, tá? Ou seja, vão causar um desequilíbrio na composição sanguínea, que se não for tratado pode levar até ao coma ou à morte. Para prevenir a cetoacidose diabética, alguns cuidados são importantes, né? Então vamos lá, alguns cuidados, seja pelo próprio paciente, né, quando ele está em domicílio, ou seja pela equipe de enfermagem que está no atendimento, numa internação com esse paciente, tá? Aplicação correta das injeções de insulina, realização das medidas de glicemia capilar com glicosímetro,
acompanhamento médico regular, controle alimentar para evitar aumentos com alto teor de açúcar e que também podem levar a cetoacidose. Então, tem toda aquela história, né? Pacientes diabéticos precisam praticar exercício físico justamente para o metabolismo ele acelerar um pouco mais esse processo da insulina, captar glicose, né? Precisa ter uma alimentação adequada, né? Evitar doces, massas, e precisa se medicar de acordo com o que foi prescrito, né, solicitado, justamente para controlar esses níveis glicêmicos e até reduzir ou eliminar o uso de medicação. É claro que muitos diabéticos eles não conseguem, né, mesmo fazendo todos esses procedimentos de atividade física, alimentação, eles não conseguem diminuir as taxas, né, de glicose no sangue, e aí é necessário tomar aí ao longo da vida insulina, tá bom? Em casos de sinais como boca seca, aumento do volume de urina, aumento dos níveis de glicose no sangue, mal-estar, vômito, dor abdominal e hálito com cheiro acetona, pois a acetose no sangue pode causar esse efeito, é importante que o paciente seja rapidamente levado a um pronto-socorro para avaliação. Todos os sinais de diabetes foram que eu acabei de citar, né? Boca seca, o paciente vai muitas vezes ao banheiro urinar, né? Tem náusea, vômito, perda de peso, às vezes dor abdominal e principalmente hálito de acetona, né? Então, pacientes às vezes chegam no pronto-socorro e você sente aquele hálito semelhante à acetona, pode fazer um destro porque provavelmente vai estar alterado, tá? Fatores de risco para cetoacidose diabética. Os riscos de desenvolver cetoacidose diabética pode aumentar se o paciente tem diabetes tipo 1, então já é uma predisposição, né? Se o meu paciente com diabetes, ele não trata essa diabetes, provavelmente meus níveis de glicemia irão subir, aumentar, né? E esse paciente pode entrar em cetoacidose diabética, né? Lembra que eu falei para vocês, a questão envolve também questões do meu pH, né? Então, passou lá de 7,35, né? Meu paciente pode estar em acidose, né? Ele pode entrar em uma cetoacidose diabética, tá bom? E pode levar até a óbito se não for tratada, tá? Menores de 19 anos, porque já existe estudo que diabetes tipo 1 acomete mais os adultos, né? Diabetes tipo 2 normalmente são crianças, né? Um trauma físico ou emocional recente, estresse, febre alta, AVC ou infarto, vício em tabaco, histórico de abuso de drogas ou álcool. Apesar da cetoacidose diabética ser mais rara em pessoas diabéticas tipo 2, também pode acontecer, tá bom? É raro, mas pode acontecer. Sintomas da cetoacidose diabética. A cetoacidose diabética geralmente se desenvolve lentamente. Os primeiros sintomas incluem sede ou boca muito seca, micção frequente, então esse paciente vai várias vezes ao banheiro urinar, glicose alta no sangue e altos níveis de cetona na urina. Isso pode ser identificado tanto no exame sanguíneo, né, quanto no próprio exame de urina aí também, tá? Em seguida, outros sintomas aparecem, como cansaço constante, esse paciente sente muito sono, né? Pele seca ou corada, náusea, vômito ou dor abdominal, dificuldade em respirar, odor frutado na respiração e dificuldade de concentração. Agora a gente vai falar sobre o tratamento de cetoacidose diabética. O tratamento para cetoacidose diabética envolve geralmente uma combinação de várias abordagens para normalizar os níveis de açúcar e de insulina no sangue. Se a cetoacidose é resultado de uma infecção ou doença, receberá tratamento para as complicações também. Então, meu aumento de insulina está alto, meu organismo não consegue mais fazer todo aquele ciclo, né, de captação da insulina pelas células e liberação, né? Muitas vezes esse paciente precisa entrar aí
com solução glicosada, com insulina em bomba de infusão, né, controlada, né? Tudo isso, esse meu paciente pode estar no setor de UTI. Complicações possíveis: baixos níveis de açúcar no sangue e hipoglicemia. Então, do mesmo jeito que ele está fazendo lá reposição, né, para controlar essa insulina, essa glicose sanguínea, né, tá tomando aí insulina em bomba de infusão, sendo administrado em bomba de infusão, os meus níveis glicêmicos, eles caem drasticamente, né? Então, se eu não tiver um controle, esse meu paciente pode ter uma hipoglicemia, tá? Então, do mesmo jeito que ele tá lá com uma glicemia de 600, 700, por exemplo, se eu não tiver um controle, esse índice glicêmico sanguíneo, ele pode cair para 20, né? Meu paciente pode entrar em coma por hipoglicemia. Então, por isso que se tem que tomar muito cuidado, ou até mesmo morrer em doses erradas de administração, tá bom? Então, baixos níveis de açúcar no sangue, que é a hipoglicemia. Se o seu nível de açúcar no sangue cai muito rapidamente por conta do tratamento para cetoacidose, você pode desenvolver hipoglicemia. Baixo nível de potássio. Também, né, a glicemia ela vai alterar questões de potássio na corrente sanguínea, tá bom? Os fluidos em insulina utilizado para tratar a cetoacidose diabética pode causar o seu nível de potássio e cair muito baixo. O nível baixo de potássio pode prejudicar as atividades do seu coração, músculos e nervos, né? Então, o potássio, ele é identificado também, né? A hipocalemia, ele pode ser identificado. Na verdade, é hipopotassemia, né? Na questões de complicações. Hipocalemia é de cálcio, tá? Então, ele pode ser alterado também, identificado na corrente sanguínea, tanto com os exames laboratoriais, quanto em curva de eletrocardiograma, porque ele também altera a curva, tá bom? Complicações possíveis: inchaço no cérebro, né? Ajuste o seu nível de açúcar no sangue muito rapidamente, pode produzir inchaço em seu cérebro. Esta complicação parece ser mais comum em crianças, especialmente aqueles com diabetes recém-diagnosticada. Então, são raros os casos em diabetes tipo 2, né? Mas normalmente quando acontece, principalmente em criança que está em desenvolvimento aí, ele aparece mais aí em crianças recém-diagnosticadas com diabetes, tá bom? Agora o mais principal, né? Pacientes que têm diagnóstico de cetoacidose diabética, né, com esse aumento aí no pH, enfim, de glicose no sangue, quais são os nossos cuidados quanto à enfermagem a esses pacientes? Eu só coloquei alguns, mas é claro que existem vários outros aí, tá bom? A enfermagem intensivista deve reconhecer o quadro clínico de cetoacidose diabética e iniciar as medidas de suporte para evitar as complicações. Então, como reconhecer isso? Fazendo balanço hídrico, né? Vendo se meu paciente está desprezando muita diurese, eliminando muita diurese, né? No balanço do meu cálculo, lá no meu balanço hídrico, eu consigo identificar, né, essa perda muito rápida do paciente através de exames laboratoriais, né? Através da realização do destro. Então, tudo isso envolve os cuidados de enfermagem que a gente consegue identificar se esse paciente está entrando em cetoacidose diabética, tá? Deve estar atento aos estados de choque hipovolêmico, distúrbios eletrolíticos e ácido básicos, pois o paciente, quando é admitido em UTI, geralmente encontra-se num grau avançado de desidratação. O objetivo do tratamento é a reposição volêmica do paciente descompensado. Com finalidade didática, a abordagem terapêutica será dividida em medidas gerais e medidas específicas no atendimento de admissão de um paciente com cetoacidose diabética na UTI. É claro que toda instituição, eu volto a falar para vocês, toda instituição existe o seu protocolo, né? Protocolo de glicemia, protocolos clínicos, né, que envolve a cetoacidose diabética.
Tudo isso existe e varia de instituição para instituição. Por isso que a gente precisa conhecer sempre que for atuar, trabalhar em uma determinada instituição. Outros cuidados de enfermagem aí. Avaliar o nível de conhecimento, chamando o paciente pelo nome e avaliar sua capacidade de resposta. Isso quando o paciente não estiver sedado, claro, né? Instalar catéter de O2 mediante avaliação de padrão respiratório. Então, se meu paciente não está em intubação, mas mesmo assim eu estou percebendo que a saturação, ele está consciente, orientado, só está na UTI realmente por conta dessa cetoacidose diabética, né, por ser uma coisa grave, ele é considerado como um paciente grave e crítico, né, ele precisa de uma assistência 24 horas, mesmo ele estando consciente, orientado, eu preciso observar os parâmetros respiratórios. Se meu paciente estiver com um grande desconforto respiratório, né, provavelmente um médico ou um enfermeiro irá solicitar um catéter de O2 para conforto respiratório, tá? Monitorar o paciente, ficar atento a possíveis arritmias devido à expoliação de potássio. Então, lembra que eu falei para vocês que o potássio, ele altera a curva do eletro. Então, lá no monitor, eu consigo identificar essa curva de eletro, né? E é possível, né, saber se esse paciente está entrando em arritmia ou não. Ou, pelo contrário, identificar as arritmias para ir lá na causa raiz, que é a alteração do meu potássio, tá? Obter um ou mais acesso venoso calibroso, pois regularmente o paciente encontra-se num grau severo de desidratação e a reposição volêmica endovenosa é a prioridade. Então, esses pacientes, é claro, normalmente, pacientes que estão em setor de UTI, eles estão com catéter venoso central. Normalmente, eles estão com esse catéter, tá? Então, além de ter um acesso venoso, né, para correr alguma droga exclusiva, né, uma amidarona, enfim, ele também utiliza um catéter central, tá? Quem passa esse catéter central dentro da UTI ou dentro de um hospital, normalmente são os médicos, tá bom? E correção da acidose metabólica, isso tudo é seguindo a prescrição médica, tá? Desequilíbrio hidroeletrolítico. Vale ressaltar que os eletrólitos são sais que se tornam íons responsáveis pela condução da eletricidade necessária para o bom desempenho das funções orgânicas. Então, esses íons, né, esses eletrólitos, eles estão presentes nas nossas hemácias, tá? Então, em cada célula de hemácia possui um eletrólito, né? E quando ele tem muita alteração, déficit desse eletrólito, né? Ele pode entrar em desequilíbrio, né? Sendo assim, é extremamente importante o seu equilíbrio para garantir que o organismo funcione normalmente, pois o desequilíbrio desses componentes pode trazer sérias consequências para o corpo humano. Este desequilíbrio hidroeletrolítico é causado pela perda de grande quantidade de líquidos e eletrólitos. Então, pacientes que estão em grau severo de desidratação, vocês podem ter certeza que organicamente, né, internamente, esse paciente está sofrendo um desequilíbrio hidroeletrolítico, ele está perdendo muito eletrólitos, né, que isso não é bom. Então, se esse paciente está com diarreia, vômito, com quadro de desidratação, né, esse paciente está com desequilíbrio hidroeletrolítico. O que pode ocorrer por diversas causas como diarreia, suor excessivo, vômito e poliúria, que é a urina excessiva, né? Distúrbios eletrolíticos, pode-se desenvolver pelos seguintes mecanismos: ingestão excessiva ou redução da eliminação de eletrolitos ou redução, diminuição ou eliminação excessiva do mesmo. A causa mais comum do distúrbio eletrolítico é a insuficiência renal. Então, pacientes, antes de começarem a fazer um tratamento de hemodiálise, o rim ele não consegue mais filtrar o que ele deveria filtrar. Então, muitas vezes o paciente fica inchado, ele retém muito líquido, né? Tem distúrbios aí do meu eletrolítico, né? Porque já não está eliminando, eliminando o rim. Meu rim já não está fazendo mais essa função, ele já não consegue mais fazer esse filtro, né? Então, muitas vezes isso acontece em pacientes
com insuficiência renal, tá bom? Os distúrbios eletrolíticos mais graves envolvem anormalidades nos níveis de sódio, potássio e cálcio. Outros desequilíbrios de eletrolitos são menos comuns ou graves e ocorrem frequentemente em conjunto com os anteriores. O abuso crônico de laxante ou diarreia e vômito severo pode levar a distúrbios eletrólitos graves, em associação com desidratação. Como eu falei para vocês, renal crônico normalmente ele pode sofrer, né, se não tiver um tratamento de hemodiálise para fazer esse filtro sanguíneo, ele pode ter sim um desequilíbrio hidroeletrolítico, mas também pessoas que fazem uso de medicação para emagrecer, né, que provocam um vômito, pode sofrer um quadro de desidratação, por isso que a pessoa perde peso muito rápido, né, porque ele entra num quadro de desidratação. Mas também o organismo fica com déficit aí de eletrólitos, tá? Então, isso daí a gente tem que tomar muito cuidado. Se meu paciente está tendo vários episódios de diarreia, eu preciso anotar isso em anotação de enfermagem, justamente para acompanhar, né, esse quadro de diarreia desde quando começou, quando que foi amenizou, fazer o meu balanço hídrico e sempre avisar o médico e o enfermeiro desses episódios, tá bom? Eu volto a colocar aqui novamente a tabela de eletrólitos, né? De sódio, potássio, cálcio, enfim. Só para a gente reforçar quando ele é elevado, qual a minha denominação, a minha terminologia. Quando ele tem redução, qual a minha terminologia para tal, tá? Sinais e sintomas de desequilíbrio hidroeletrolíticos, né? Os sintomas dos distúrbios hidroeletrolíticos dependem do tipo e da quantidade dos eletrólitos que faltam em excesso. Então, o meu paciente pode estar sofrendo desequilíbrio, né, fora dos parâmetros aí de cálcio, potássio, magnésio, de sódio, né? Então, nos exames laboratoriais, lá no meu hemograma, na minha gasometria, eu consigo identificar quais estão fora do parâmetro e dizer se esse paciente está em desequilíbrio ou não, tá bom? Sinais e sintomas: mucosa ressecada e pegajosa, pele corada, oligúria ou anúria, né? Ausência de urina, por isso que muitas vezes está relacionado à insuficiência renal, o paciente não tem micção urinária, né? Sede ou língua rugosa e seca podem indicar excesso de sódio. Cólicas abdominais, apreensão, convulsões, sinais de cacifo ao nível de extremo, então nível do externo, é aquela pressão, né, aquele cisamento, né, que o paciente sente no externo, tá? Oligúria ou anúria pode indicar hiponatremia. Anorexia, distensão abdominal, ilho intestinal silencioso, né? Na hora que vai fazer a ausculta abdominal, não é possível auscultar nenhum ruído, né? Hidroaéreo, que é os ruídos da alça intestinal, né? Fraqueza, músculos macios e flácidos pode indicar desidratação, tá? Eletrólitos. Embora haja outros, os eletrólitos mais importantes na corrente sanguínea são o sódio e o potássio. O sódio é o cátion, né, que é o eletrólito que fica lá na corrente sanguínea, predominante do líquido extracelular e é fundamental para a manutenção do equilíbrio hídrico, enquanto o potássio é o cátion predominante no líquido intracelular. Então, pensando nas células, né? Um vai fazer a sua funcionalidade do lado de fora da célula e o potássio vai atuar dentro da célula, né? A perda de sódio pode causar migração de água para o interior das células e seu aumento favorece o acúmulo de água no interstício, produzindo edema. Então, pacientes, né? Por isso que a gente fala, cuidado com o sódio, né? Porque quanto mais sódio, né? Seja sal nos alimentos, a gente ingerir, maior o nosso organismo vai
reter líquido, porque é a função do sódio, né? Quando ele está em excesso, as células acabam levando água que está no nosso organismo para dentro da célula. O sódio ele não consegue fazer mais essa barreira, então a gente fica inchado, é demasiado, né? Potássio tem função fundamental na condução do impulso elétrico e na contração do músculo. Lembra que a avó fala lá, come banana, porque isso é falta de potássio, é por isso que você está tendo cãibra, né? Então, envolve muitas coisas musculares, porque o potássio está dentro da célula, tá? Ele está atuando dentro da célula. O acúmulo excessivo dele pode causar redução da condução elétrica e da potência de contração miocárdica, podendo causar uma parada cardiorrespiratória. Então, como ele está dentro de todas as células, ele também está presente lá no músculo cardíaco, tá? O cálcio é essencial à formação dos dentes, dos ossos e de diversos outros tecidos, além de ter participação fundamental na coagulação do sangue. A sua deficiência pode produzir efeitos semelhantes ao de excesso de potássio, né? Então, falta de cálcio, né? Cálcio também ele pode ser encontrado aí nas questões de alguns alimentos, né? Em leite, enfim. Justamente ele tem essa atuação, só que ao invés de ser dentro das células, é dentro de ossos, né, de tecidos, de dentes, né, justamente para fortalecer, tá bom? A distribuição do magnésio, como a do potássio, também é predominantemente intracelular. Então, o magnésio também está dentro da célula, tá? O magnésio é importante para a função de numerosas enzimas e participa do metabolismo da glicose e de diversos outros hidratos de carbono e das proteínas, bem como a contralidade dos músculos. O cloro tem como função principal manter o equilíbrio químico com os cátions presentes. Então, é o cloro que ele vai fazer meio que a balança com os demais eletrólitos, tá? O bicarbonato também regula o equilíbrio do ácido básico. Então, lembra do número do nosso pH sanguíneo? Então, o bicarbonato, né, ele não deixa nem ter acidose metabólica, nem alcalose metabólica, tá bom? Um desequilíbrio severo dos eletrólitos pode causar complicações neurológicas e cardíacas graves e, se não reconhecido e tratado prontamente, pode ser fatal. Então, se eu tenho déficit de insulina, de cálcio, magnésio, né, os meus níveis de eletrolíticos não estão adequados no meu organismo, esse paciente pode ter um choque hipovolêmico, sim, pode ter uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, né? Enfim, e esse paciente pode evoluir a óbito. Então, por isso que pacientes na UTI frequentemente ele é observado quanto às questões de hidroeletrolítico, né? Balanço hídrico, exames laboratoriais, tudo isso interfere nas condutas, tá? A ação fundamental de enfermagem ao cliente, no caso, será o controle da volemia e dos eletrólitos. Então, nossa assistência basicamente vai ser identificar alguns sinais, né, de poliúria, né, balanço hídrico, e seguir a prescrição médica. Então, se o médico lá viu que no exame o paciente está com hipocalemia, ele vai fazer uma reposição, eu preciso seguir aquela prescrição médica, tá? Assistência de enfermagem para os desequilíbrios hidroeletrolíticos, isso é geral, tá bom? Verificar os sinais vitais, realizar balanço hídrico, ou seja, anotar o ganho de líquido e as perdas corporais, medir densidade urinária, administrar medicamentos prescritos, observar alterações clínicas, colher material para exame se necessário, cuidados com a sonda nasogástrica ou interal para observar a drenagem, que isso também influencia lá no balanço hídrico, observar ganho agudo de peso, edema palpebral e dispneia, podendo indicar excesso de volume de líquidos, né?
Então, existe um teste, né, que nós, enfermagem, realizamos para ver a questão de edema. Então, quando a gente aperta ali os membros inferiores, né, se fica aquele buraquinho, né, a marca do meu dedinho, por mais de 3 segundos, esse paciente está edemaciado. Normalmente, a enfermagem classifica ele edema, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, né, de 1 a 3 cruzes, maisinhos lá, justamente para a gente saber o nível de edema desse paciente, tá bom? Agora a gente vai falar sobre intoxicação digitálica. Essa intoxicação digitálica, muitos pacientes internados na UTI precisam ficar nesse setor justamente pela alteração no organismo, né? Essa intoxicação, ela pode ser por medicamento, proposital ou não. Então, muitos pacientes que tentam suicídios, eles utilizam várias medicações, né? Chega no pronto-socorro, faz uma lavagem, e muitas vezes eles precisam ir para um setor de UTI justamente para monitorar essa intoxicação digitálica. Ou a intoxicação digitálica, ela pode ser não intencional, né? Pode ter aí um efeito adverso de uma medicação associada a uma outra medicação que o paciente fez uso inadequadamente, bom? Esses medicamentos são utilizados na insuficiência cardíaca congestiva, aumentando a força de contração do coração. São extraídos de plantas de gênero digitalis, exemplos, digoxina e digitoxina. Né? Pacientes cardíacos também, né, que tomam várias medicações cardíacas para arritmias, hipertensão, né? Às vezes associado pode causar uma intoxicação digitálica, tá? Os digitálicos produzem frequentemente efeitos tóxicos, por isso que tem que tomar cuidado na dosagem, né? Que podem ser graves ou até letais. A causa mais frequente é a associação com diuréticos que provocam perda de potássio. O tratamento que deve ser feito com o paciente hospitalizado inclui monitorização do eletrocardiograma, suspensão de diuréticos, depletores de potássio ou administração de potássio para diminuir a ligação de digitálico ao coração, a qual provoca intoxicação, além da administração de um antiarrítmico. Então, para controle aí, né, dessa intoxicação digitálica, o paciente precisa estar internado e em monitoramento, tá? Justamente porque agrava muitas questões cardíacas, funcionais, tá? Os fatores que predispõem à intoxicação digitálica são idade avançada, hemodiálise ou alteração eletrolítica, infarto, cirurgias cardíacas e insuficiência renal. Os sintomas mais comuns incluem alterações neurológicas, cefaleia, fadiga, tontura, vertigem, né? E distúrbios gastrointestinais, anorexia, diarreia, náusea, vômito, entre outras. Para evitar a intoxicação digitálica, a enfermagem deve verificar o pulso antes de cada dose de digitálico, né? Não administrar se tiver menor que 60 batimentos por minuto, justamente, né? Porque quando esse paciente já está em intoxicação digitálica, se eu administrar outro digitálico aí, algo que seja cardiológico, né? Provavelmente esse paciente vai sofrer uma hipotensão, né? Então, se minha frequência cardíaca estiver menos que 60, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, avisar o médico antes de realizar a medicação, tá? Avisar o enfermeiro ou médico se houver a bradicardia, reconhecer os sintomas de intoxicação e avisar o médico ou enfermeiro. Acidose é uma situação que tem grande importância na terceira idade. Lembra que eu mostrei para vocês aquela tabelinha do nosso pH? Então, se meu pH está muito elevado, né, ou muito baixo, ele pode ser considerado como acidose ou alcalose, tá bom? Pensando agora na acidose, é um equilíbrio metabólico devido à diminuição do meu pH do sangue, né? Ele tá ácido, né?
podendo ser decorrente de problemas metabólicos ou respiratório. Então, principalmente respiratório, né? Pacientes que não estão conseguindo fazer todo o ciclo de captação de O2 e retenção de CO2, né? Aquele CO2 acaba ficando lá na minha corrente sanguínea, né? Na minha cavidade ali pulmonar, que dissemina para minha corrente sanguínea. E eu posso ter um quadro de acidose por retenção de CO2, tá bom? O desconforto do diabetes, o descontrole do diabetes é a principal causa de acidose metabólica na terceira idade, que se manifesta através de sonolência, distúrbios circulatórios e pode evoluir para o estado de coma. Diarreias graves e a insuficiência dos rins são outras causas de acidose metabólica na terceira idade. Agora, a questão de alcalose. A alcalose é um desequilíbrio metabólico que se caracteriza pelo aumento do meu pH no sangue, que é a diminuição dos ácidos ou alcalose. Pode surgir através da decorrência de distúrbios metabólicos ou de distúrbios respiratórios. Então, a acidose, o meu pH é mais baixo do que o normal, né? Alcalose, o meu pH está muito elevado, mais do que o normal, tá? O excesso de vômitos ou uso inadequado de diuréticos ou de cortisona são as principais causas metabólicas de alcalose na terceira idade. Alguns distúrbios metabólicos graves levam ao aumento do ritmo respiratório, que causa uma hiperventilação, o que gera também o aumento do pH sanguíneo, caracterizando a alcalose respiratória. Manifesta-se por agitação, ansiedade e fraqueza. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a troca, né, a inalação de O2 e essa troca de CO2, né? A alcalose e a acidose, ela é a questão do CO2 na corrente sanguínea, né? O que diferencia, um tem muito CO2 na corrente sanguínea e o outro tem muito pouco, né? Isso a gente consegue identificar pelo pH da corrente sanguínea, tá? Então, acidose é o aumento de CO2, né? O pH diminui, né? Alcalose, né, é a diminuição desse CO2 e o meu pH aumenta. Então, acidose é o pH muito alto, alcalose é o pH muito alto e acidose é meu pH muito baixo, tá? Desidratação. Pacientes em desidratação também ficam internados lá no setor de UTI, justamente porque envolve toda a questão de desequilíbrio hidroeletrolítico, que são distúrbios metabólicos, né? Então, precisam, quando está em desidratação grave, muitas vezes o paciente está, sim, no setor de UTI para corrigir as questões dos eletrólitos que a gente viu lá em cima, tá? A desidratação é uma perda excessiva de água e de sais, destacando-se o sódio. É uma situação que pode levar ao estado de choque, necessitando de cuidados intensivos. Na terceira idade, a desidratação ocorre com muita facilidade e rapidez, caracterizando situações de grande importância médica. Vômitos e diarreia caracterizam a principal causa de desidratação. O diabetes não controlado e o uso abusivo de diuréticos também pode levar à desidratação na terceira idade. A doença renal crônica também pode contribuir para a desidratação. A sua manifestação é a sonolência, diminuição na eliminação de urina e secura de mucose. O tratamento é a reposição líquida rápida, em algumas situações deve ser feita via venosa. Esta reposição é constituída basicamente de água e sal, né? Que são as nossas soluções fisiológicas, tá? A correção do distúrbio desencadeante é fundamental. Então, idosos, acamados, né? Enfim, com Alzheimer, normalmente, eles têm um quadro de desidratação. Quando chegam lá no pronto-socorro, eles estão com distúrbios metabólicos, né, alteração aí desses eletrólitos muito discrepante, né?
Então, eles estão em quadro de desidratação associada a distúrbios hidroeletrolíticos. Então, aí é necessário realizar a internação desse paciente justamente para reposição desses eletrólitos e até mesmo aí de soluções fisiológicas. Existem graus de desidratação em que o paciente pode ser tratado em casa, né? Com alimentação, com medicação, mas existem alguns graus excessivos que esse paciente muitas vezes precisa até mesmo ir para UTI, né? Quando tem esses grandes distúrbios. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar aí via portal e a gente vai se falando, ok? Beijo para vocês e até mais.